Olá, alunos de WA, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem em casa, estudando bastante. Meu recado de hoje é para os alunos do terceiro ano, tá certo? Nós iremos estudar hoje orações coordenadas, período composto. Então fiquem ligados que a nossa aula começa agora. Então, meninos do terceiro ano, vamos começar com a nossa aula sobre orações coordenadas e período composto. Então, antes de mais nada, é necessário que vocês lembrem o que é o período composto. O período composto é aquele formado por duas ou mais orações. E quando é que nós vamos ter um período composto? Quando é que nós vamos ter duas ou mais orações? Quando o período tiver em sua composição dois ou mais verbos. Então, primeiro detalhe que você tem que observar no período é a quantidade de verbos que ele tem. Após você determinar a quantidade de verbos, você vai determinar a quantidade de orações. Então, se um período tiver duas ou mais orações, vocês vão ter um período composto. E o que são orações coordenadas? Orações coordenadas serão aquelas que terão independência sintática, ou seja, elas serão independentes quanto ao sentido. Uma não vai precisar da outra para completar o sentido do período da oração, tá? Então, nós vamos ter aqui a primeira classificação das orações coordenadas, são as orações coordenadas assindéticas. O que são orações coordenadas assindéticas? Serão aquelas orações em que não aparecerão as conjunções e nem locuções conjuntivas, certo? Nós temos aqui um primeiro exemplo. Primeiro detalhe que vocês têm que fazer é identificar os verbos: raspou, achou e ganhou. Então, nós vamos ter 3 verbos nesse período. Como temos 3 verbos, logicamente teremos 3 orações, classificando esse período como composto. Então, observem que não há nenhuma conjunção entre um período e outro. Desculpa, entre uma oração e outra. Elas só são ligadas por vírgula. Então, a gente diz que essas orações, elas são assindéticas, porque não há conjunção ligando uma oração à outra. Então, primeira oração, segunda oração e terceira oração, todas são classificadas como assindéticas. Assim como temos as orações coordenadas sindéticas. Ao contrário das assindéticas, nós teremos um conectivo ligando as orações. Esse conectivo, ele pode ser chamado também de síndeto, né? E esse conectivo, esse síndeto, é uma conjunção ou uma locução conjuntiva, tá certo? Sobre as orações coordenadas sindéticas, nossa, como meus rabiscos estão feios, né? Mas vamos dar uma apagadinha aqui. Sobre as orações coordenadas sindéticas, nós teremos o seguinte exemplo: olho e sinto falta de alguma coisa nesta sala. Nós temos aqui um primeiro verbo, olho, segundo verbo, sinto. Então, temos aqui 2 orações. A primeira oração, não temos a presença de nenhum conectivo, então nós vamos dizer, vamos classificar essa primeira oração como oração coordenada assindética, essa primeira oração como coordenada assindética, e a segunda oração como coordenada sindética, porque vejam aqui que há a presença da conjunção e ligando as 2 orações, tá? Então, a primeira, a sindética, e a segunda, sindética, devido à presença da conjunção. E as coordenadas sindéticas, elas são classificadas em 5 tipos. Primeiro tipo, primeira classificação, aditiva. Aditiva dá a ideia de adição ou de soma,
uma oração está sendo adicionada à outra. Temos como coordenadas, conjunções coordenativas aditivas, o e, o nem, o mas também. Temos algumas outras, mas eu coloquei aqui apenas 3. Temos aqui um período composto, porque nós temos 2 orações, temos 2 verbos, né? Temos aqui o primeiro verbo. Nossa, como meus rabiscos estão feios, mas tudo bem. Temos aqui um primeiro verbo, que é o aproximou, e temos o segundo verbo, que é o observou, tá? Primeira oração, a sindética, porque não tem conjunção. Segunda oração, sindética aditiva, porque nós temos aqui a presença do e, que é uma conjunção aditiva que vai ligar as 2 orações mesmo de sentido independente. Segundo exemplo, não veio nem telefonou. O nem também é uma conjunção aditiva que vai ligar uma oração assindética, não veio, a uma oração sindética aditiva. Ele não veio e também não telefonou. Segunda classificação, adversativa, da ideia de oposição. Né? Uma oração vai ser oposta à outra. Temos como conjunções o mas, o porém, contudo, todavia, no entanto e o entretanto. Como exemplos, a população quis falar ao prefeito. Vou fazer a divisão das orações antes da conjunção. Observem aqui que o uso da vírgula nas adversativas, ele é obrigatório, tá certo? Antes da conjunção. Temos a conjunção mas, que vai dizer que a segunda oração, ela é contrária à primeira. A população quis falar ao prefeito. O que era o ideal é que o prefeito atendesse a população, mas ele não atendeu. Então, dá a ideia de oposição. Terceiro exemplo de sindética são as alternativas. As orações coordenadas alternativas dão ideia de escolha, ou uma coisa ou outra. Temos aqui como conjunções coordenativas o ou, ora, mas temos outras também. Observem que vou fazer a divisão das orações antes da conjunção. Outra observação é que temos a presença do ou no início da primeira oração e o ou no início da segunda oração, deixando claro para vocês, estudantes, que tanto a primeira oração quanto a segunda oração, elas serão coordenadas sindéticas adversativas, alternativas. Por quê, professora? Porque há a presença da conjunção ou no início e da primeira oração e no início da segunda oração.